Muita gente indaga com inquietação sobre a maneira justa de se aplicar o ensinamento de Jesus no que tange ao amor pelos inimigos. Olá, meu irmão, graça e paz. Que a força do renovo habite seu lar, sua casa, seu coração, seus amores, seus familiares, todos aqueles que você tem ternura, carinho, afeto, desvelo. A lição de hoje é Adversários e Nós, do livro Coragem, uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Diz-nos assim: aquele companheiro ter-nos-á ferido, impondo-nos prejuízos graves, outro nos terá deixado o espírito em chaga aberta a golpes de ingratidão. De que modo expressar-lhes amor segundo os princípios do Evangelho? Urge, porém, observar que Jesus nos pede amor pelos adversários, mas não nos recomenda aceitar ou amar aquilo que eles fazem. Ou seja, amamos o pecador, mas não amamos o pecado. Lembram desse ditado? Determinada pessoa agiu contra nós e claramente não lhe aplaudiremos as diretrizes. No entanto, ser-nos-á possível acolhê-la no clima da fraternidade, compreendendo-lhe a posição de criatura. Criatura que haverá adquirido com isso pesada carga de lutas íntimas a detrimento de si própria. Ou seja, a semeadura é livre, meu irmão, a colheita jamais. Só que não nos cabe saber quando o irmão irá colher, porque se você assim pensa, você deseja que ele pague, você quer ser o juiz, e nós não somos o Criador, nós somos criaturas. Então não nos cabe julgar, nos cabe não nos abater, não deixar que ele determine a nossa história, continuar avante, sempre em frente, como diria Renato Russo numa das suas músicas. Podemos, além disso, amar perfeitamente os que erram contra nós, entendendo que as falhas deles hoje serão talvez nossas amanhã. Atentos que devemos estar às qualidades falíveis de nossa condição. Por símile, imaginemos o enfermo e a enfermidade. Deixaremos de amar os nossos doentes porque estejam doentes? E quando falamos em amar os doentes, estaremos ensinando o amor pelas enfermidades? Jamais, né, meu irmão? Jamais. Por isso nos é dado a oportunidade de nos cuidarmos. Graças a Deus por isso. Graças aos cientistas, aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos, aos cuidadores, aos auxiliares, a todos aqueles que têm um coração sensível. Retomando, amar os adversários será respeitar-lhes o ponto de vista e abençoá-los. Abençoá-los sempre que tomem caminhos diferentes dos nossos. E toda vez que tombem conscientemente nas trevas de espírito, recordemos o próprio Cristo, entreguemo-los a Deus, rogando a eles ou para eles a misericórdia, a paz e a misericórdia, porque realmente não sabem o que fazem. Emmanuel. Sabe, lembrei-me de uma entrevista dada há alguns anos por um ator nosso que fez a novela A Viagem, Fagundes, e que ele não se disse ateu, mas disse não ser, na altura, praticante, não sei se hoje continua, de nenhuma religiosidade. Mas ele diz que muito o sensibilizou quando foi convidado, não sei se na altura por Janete Claire, autora da obra, para fazer a novela Viagem, quando leu citações de Kardec, em que dizia
a necessidade do amor que não julga, do amor perdão, do amor que supera toda e qualquer contenda. Isso nos mostra que até as pessoas mais céticas ou mais intelectualizadas, em algum momento, pela condição de generosidade, no caso da aplicação da doutrina espírita, deu àquele irmão, ao nosso artista, uma possibilidade, uma abertura que o instigou ao conhecimento ou à admiração por Kardec. Então imaginem quanta generosidade há nessa citação, que foram as últimas palavras ditas pelo nosso Cristo, nosso meigo nazareno, quando estava sendo machucado, humilhado na cruz, em que ele diz e deseja paz e misericórdia. Senhor, perdoe-os, porque realmente não sabem o que fazem. Pense nisso, meu irmão, porque todos nós já falhamos. Se não falhamos ou não lembramos que falhamos nessa atual lembrança, nessa atual existência, estejam certos, muitas vezes falhamos em pensamentos, em vibrações, em revoltas, em tristezas. E isso influencia poderosamente aqueles que estão desavisados, que não tiveram como nós a orientação, que não tiveram como nós, que aqui estamos hoje, ou pelo menos a grande parte, o amor de uma mãe. Às vezes não tivemos nem o amor desse pai terreno. Especificamente me vem a figura masculina de um irmão, como se eu estivesse falando com um irmão, não é? Que tivesse tido o amor, o carinho da mãe, mas que tivesse sido machucado ou não entendido, compreendido na sua infância ou na sua juventude pela figura paterna. Mas ele teve a orientação e o cuidado da mãe. Já é o suficiente para que esse irmão seja grato. Seja grato ao pai, seja grato à mãe pela oportunidade de estar vivo. Então precisamos trabalhar os nossos egos, o nosso ego, na verdade. Trabalhar o nosso orgulho, trabalhar em nós a nossa pequenez, para nos tornarmos grandes em espíritos, grandes em condutas, grandes em amor, grandes em perdão. E assim seguiremos, um pouco mais leves, conseguindo sorrir quando temos motivos de chorar, conseguindo saudar, sem culpabilizar o outro pela nossa tristeza, pela nossa bancarrota. Porque a maior tendência daquele irmão orgulhoso é querer culpabilizar todos os que estão à volta, às vezes inclusive aqueles que são felizes. Porque a felicidade alheia, como diz o adágio popular, incomoda. Que o Senhor da vida te proteja, te ilumine, te renove, hoje, amanhã e todos os dias de sua vida. Que assim seja.